2006, me apareceu assim um caroço na minha garganta, no meu pescoço, e eu fui ao médico e ele disse que não era nada, que era para mim fazer um ultrassom que ele mesmo retirava. Daí eu peguei e fiz o ultrassom e quando eu levei o resultado para ele disse que não era para ele, que era para mim procurar um outro médico, acho que um oncologista, por aí. Aí eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, o médico disse, eu morava na cidade de Moarama na época, e o médico disse que eu estava com câncer. Daí eu fiquei, na hora assim, eu fiquei super assustada, porque eu já tinha perdido vários da minha família com câncer, né? E daí ele falou assim que para mim fazer os exames, e eu fiquei 3 meses fazendo exames. E cada vez que eu fazia, se confirmava. Aí no último mês foi marcada a minha cirurgia, e ele disse assim que provavelmente que eu ia ficar sem a minha voz, porque o câncer que deu em mim, ele atingiu minha corda vocal. Aí eu falei para ele assim, tá amarrado. A minha voz eu uso para louvar o Senhor. Eu sou vendedora e eu criei meus filhos falando, como que eu fico calado? Não tem jeito. Aí eu falei assim, o Deus que eu sirvo é o Deus vivo. E ele disse assim, então se apegue a Ele. Falei, amém. E voltei para casa. Só que durante toda a época eu não entrei em desespero, fiquei tranquila. E daí teve a cirurgia, daí ele falou assim, olha Val, um dia antes ele disse para mim, ele falou, olha Val, vai ficar em você um aparelhinho e você vai falar através daquele aparelho. Eu falei assim, olha, nada de aparelho, nada de buraquinho, que você abrir, você vai fechar. Porque eu não aceito e eu já estou curada. Você só vai fazer a cirurgia e tirar um nódulo. Daí na cirurgia ele chegou e falou assim, daí, tá tudo bem? Eu falei, doutor, por favor, nada de buraquinho. Daí ele pegou e deu risada e eu apaguei, né? A minha cirurgia, mas levou 7 horas. E eu pertencia à igreja de Umarama. E durante toda aquela noite que eu fiquei internada, a minha igreja ficou em vigília pela minha vida. E daí no outro dia, 7 horas da manhã, eu fui à cirurgia, eu fiquei 7 horas na cirurgia. E quando eu acordei, tinha um médico passando a mão na minha testa assim, ele disse assim, como você está? Eu falei, eu estou bem, por que não me operaram? Daí ele deu risada e mandou eu ir, né? Você está dormindo, você não vê nada, né? Aí quando eu cheguei no meu quarto, minha sobrinha disse para minha amiga que tinha acompanhado a minha cirurgia, e falou assim, como que a tia tá? Ela falou assim, foi perfeita a cirurgia. Aí eu levei a mão, eu vi que eu tinha sido operada. E eu disse, eu estou falando! E ela disse, cala a boca, senão você não vai falar mais. Eu falei, mas eu estou falando, eu fui curada. E daí, no dia seguinte, eu já tive alta. E fui para casa falando, né? Mas 27 dias depois, eu fui pegar, o resultado da biópsia chegou. E realmente era um câncer maligno. E ele disse assim, é o número 3 que você pegou. Ele fez assim, existe o bonzinho, existe o ruim, o péssimo e aquele que mata na hora. Você pegou o péssimo. Daí nós vamos voltar para a cirurgia para retirar o outro lado que não tem nada, mas para não atingir novamente. Falei, amém, beleza, vamos para a cirurgia. Só que o diabo, ele sempre foi muito revoltado contra a minha vida, para a honra e glória do Senhor. E naquela cirurgia, me deu hemorragia. Naquela cirurgia, ele perdeu minha corda vocal, ele achou que ele tinha cortado. E naquela cirurgia, me deu ataque cardíaco e eles me perderam. Mas como Jesus sabia que eu ia estar aqui hoje falando do amor dele para vocês. Jesus sabia que eu ia para Autônia e ganhar muitas almas para o Senhor. E Ele me trouxe de volta. E aqui estou eu. Eu fiquei mais uma semana internada depois, que foi grave o que aconteceu naquela cirurgia. E para a honra e glória do Senhor, eu estou curada, eu estou abençoada, sabe? Eu não precisei fazer quimioterapia, o meu cabelo não caiu. E eu estou falando do amor de Deus, eu não fiquei sem falar. Porque ninguém vai me aguentar eu calado. Então, amados, eu queria dizer a vocês que não desista do Senhor, que fique sempre na presença do Senhor, buscando Ele. Orem muito para vocês ter oração de reserva na hora que precisar, amém? Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade.
palmas adoram o nome do Senhor Jesus.